Você acorda, você vai ter que enfrentar isso aí. No nosso caso, por exemplo, do agronegócio, são invasões, normas, certidões, alvarás, burocracia, judiciário, Ministério Público, leis ambientais, uma coisa incrível, a pesada mão ainda do governo no setor, como ele interfere, como ele dita as regras, como ele cria insegurança. Você pegar qualquer um desses rankings aqui, carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade fiscal, liberdade para empreender, para trabalhar, comércio exterior, é incrível. Nós estamos sempre colocados nos últimos lugares. Boa tarde. Quero dizer, antes de mais nada, da minha alegria de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, aprendendo um pouco. Achei incrível as palestras. A do Moicano agora, ela me incentivou bastante, né? O rumo da história dele, coisas desse tipo. Mas eu quero, de uma maneira muito especial, cumprimentar a Gabriela e todo o time do IFL, e todos os honorários, toda a equipe, porque eu achei um evento muito bacana, super organizado, essa meninada toda aqui presente. Então, uma alegria muito grande como brasileiro poder ver uma plateia como essa, tão seleta e principalmente tão jovem, preocupado com o futuro do país e com um assunto tão importante. Eu vou falar um pouquinho para você de uma história muito interessante que eu queria comentar com você. Aqui muitas pessoas colocaram, às vezes, otimistas ou pessimistas, e como é que você se classifica sobre isso? Eu acho que para você entender um pouco o futuro, e até ter uma visão negativa ou positiva, era importante você entender um pouco como é que era o país. O Brasil tem jeito em relação ao quê? Como é que era o passado? Então eu quero te contar rapidamente uma pequena história que aconteceu há 34 anos. E aconteceu que hoje, com o setor que é o mais dinâmico da nossa economia, que é o agronegócio brasileiro. O que se passou, né? Então nós vamos contar um pouquinho dessa história do agronegócio e a liberdade econômica. Às vezes a gente imagina tudo isso que foram falados aqui, esses pensadores, o Friedman, o Mises. Será que essas ideias elas podem ser aplicadas aqui nos trópicos, né? no Brasil? Será que as coisas funcionam? Então nós vamos comentar um pouco sobre isso. E no primeiro momento é importante a gente entender, e a gente não pode ter ilusão, estou falando aqui para uma juventude, não adianta a gente falar, sai daí, deixa o teu lugar, o seu trabalho, vai empreender. É muito importante a gente reconhecer que o Brasil é um país extremamente difícil para a gente empreender. Por isso que eu queria colocar esse pequeno gráfico aqui para você ter uma noção. Se você pegar qualquer um desses rankings aqui, carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade fiscal, liberdade para empreender, para trabalhar, comércio exterior, é incrível. Qualquer um desses rankings aí, 130, 140, 150 países, nós estamos sempre colocados nos últimos lugares. Então você tem que ter essa noção. Não é impossível, mas vai ser muito difícil, não tem a menor dúvida disso. E quando você acorda de manhã, não é, em qualquer lugar, e isso aqui é um retrato do que é o setor rural, você acorda, você vai ter que enfrentar isso aí. No nosso caso, por exemplo, do agronegócio, são invasões, normas, certidões, alvarás, burocracia, judiciário, Ministério Público, leis ambientais, uma coisa incrível, a pesada mão ainda do governo no setor, como ele interfere, como ele dita as regras, como ele cria insegurança. Então a gente precisa ter esse quadro, não adianta vir aqui vender uma utopia, puxa, vamos empreender, não, as coisas são difíceis e são muito difíceis. Agora, o que acontece? Era interessante, eu quero contar essa história que aconteceu há 34 anos para você. Assim que a gente assumiu o Ministério da Agricultura, o governo anterior, e o Brasil era o quarto maior importador de carne e um dos maiores importadores de alimentos do mundo. Isso em 1990. O governo anterior, em 1989, ele importava carne de vários produtos e ele tinha importado 100 mil toneladas de carne da Ucrânia, que na época era a antiga União Soviética. E aconteceu aquele acidente nuclear de Chernobyl e essa carne chegou aqui contaminada no Brasil e essa carne foi apreendida, não poderia ser liberada. Então havia uma série de protestos e o duro não era que era um produto importado pela iniciativa privada. Você tinha dinheiro público aí, ou seja, o país, o governo, ele importava alimentos. Então era um negócio incrível, você tinha estoques públicos e a gente tinha que saber como lidar com isso. Então era dessa maneira que o setor agropecuário ele era tratado. E tão interessante a maneira como o governo anterior, ele tratava o setor produtivo e tratava esse que eu estou contando a história para você, do que era o agronegócio. Era um negócio
pesado a intervenção, tanto é que o governo descia nas fazendas com polícia federal, com helicóptero, apreendia bois, era assim que o setor olha. Isso aqui, por exemplo, era um retrato comum, o governo endurece e pega boi no pasto. Era assim que o setor, então, era tratado. Então, imagine você assumindo um governo com aquele distanciamento de todo o setor produtivo. Isso aqui, por exemplo, são coisas que aconteciam, é tão interessante, que não só ele tratava, como todos os produtos, eles eram tabelados. Então, talvez hoje você não saiba, né? Mas os produtos, o leitinho, o cafezinho, a carne, tanto de primeira como de segunda, eram todos tabelados. Você tinha que definir, toda segunda-feira a gente tinha que fazer uma reunião em Brasília para definir preços num continente chamado Brasil, o preço da carne lá em Porto Alegre, em Roraima, em Boa Vista e assim por diante. Então, era uma coisa horrorosa, foi uma luta imensa. Porque às vezes a gente pensa, será que as coisas conseguem avançar no Brasil? Como conseguem? É só você olhar para trás para você saber que os nossos produtos, isso, um cafezinho que você comprava na padaria, o leite era tabelado. Então essas coisas elas conseguiram mudar. Veja só essa declaração do ministro da Economia naquela época a respeito do tratamento do governo anterior em relação ao setor produtivo. Isso aqui é o ministro da Economia. Se não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAP já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria. Esse era o ministro da Economia da época. Alguém consegue imaginar o ministro da Economia indo na rede nacional de TV do país e dizendo, olha, nós fomos buscar 2.000 boi no pasto e trouxemos 2.000 bois. Então era assim que o setor era tratado com a Polícia Federal e assim por diante. Então, o que aconteceu? Como é que pode, com todas essas dificuldades, com tudo isso que eu estou mostrando para vocês, o que foi que aconteceu com o agronegócio? Claro que as pessoas falam, poxa, teve a Embrapa, teve uma revolução. A Embrapa foi criada em 1970. Nós estamos falando aí 20 anos depois. Em 1990, o país ainda era o quarto maior importador de alimentos. O que foi que, de repente, ele saiu do quarto maior importador de carne para ser o maior exportador? Estava comentando agora no almoço, o que o Brasil exportou de carne de janeiro a junho, em 6 meses, é o dobro do que o segundo colocado, a Austrália, fez em todo o ano passado, de 2023. Vocês terem uma ideia, a mudança da chave que aconteceu no setor pecuário. E aí está lá, em 1990, não é nem a gente dizendo, é a própria imprensa que não era favorável àquele governo, profundas reformas na agricultura. Então nós estamos falando de liberalismo, preste atenção no que aconteceu no agronegócio em 1990. Isso é a própria imprensa que está dizendo sobre isso, com medidas audaciosas, olha só, cujo impacto é difícil prever. O governo pretende redirecionar a produção agrícola para adequá-la ao quê? A uma real situação de mercado livre. Foi essa mudança, uma pena que o setor industrial não acompanhou o agronegócio, começou a ter essa abertura, recuou. E situação de mercado livre, o que aconteceu em 1990? Nós zeramos, por exemplo, as tarifas de importação. Hoje você não tem nenhum produto agrícola que tenha alguma tarifa. Soja, se quiser importar, você importa. Milho, se você quiser importar, você importa. Às vezes o que o governo mexe um pouco é no leite, pela questão aí de pequenos produtores, mas todos os outros produtos estão abertos à competição. E o que é o duro? Compete com uma das agriculturas mais subsidiadas do mundo, que é a agricultura europeia, e assim por diante. Então, essa situação realmente de livre mercado. Olha só. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Porque às vezes a gente vê alguma cena, mas esse negócio aconteceu na Venezuela. Não, o negócio acontecia aqui. Vocês não têm uma ideia, por exemplo, quando a gente liberou o preço do leite, era uma coisa incrível, associação de crianças, apareceu na televisão em rede nacional uma senhora com uma criança amamentando, e agora, quem vai definir o preço que eu vou dar do leite que eu dou para o meu filho? Que é uma coisa como o brasileiro se acostumou a olhar para Brasília. Então isso foi uma mudança de mentalidade que aconteceu no agronegócio. Isso rompeu barreiras, cara, que foi um processo dolorido, e era tão interessante que naquele momento, e esse talvez tenha sido o nosso grande erro da nossa Constituição, caía a União Soviética, e teve aquele movimento, tanto a glasnost como a perestroika, aquela abertura da economia. Então um dos editoriais inclusive falava, nós temos uma perestroika na agricultura. A reforma diminui o quê? A tutela governamental e abre mais espaço a um sistema genuinamente
empresarial. Então foi isso, foi esse choque, foi doloroso, muita gente fechou, muita gente quebrou, muitas fazendas saíram da atividade, e aí foi um choque, ou o setor se modernizava, ou o setor ia para trás, ia fechar, ia ser engolido pela competição. Então isso foi o que aconteceu naquele momento. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho muito orgulho é ter assinado essa portaria, que foi o quê? A extinção do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, e o Instituto de Açúcar e Álcool. Então hoje nós tínhamos uma estatal do café, que tinha o famoso confisco cambial, nós tínhamos o Instituto do Açúcar e Álcool, o IAA, que definiam cotas de exportação de álcool ou de açúcar, você dependia de uma usina do Nordeste. O governo saiu fora disso, lei da reserva de informática, uma série de coisas, tudo isso foi colocado abaixo, tiramos essas estatais, acabou-se o confisco cambial do café, isso aí foi passado para o setor privado e tantas outras coisas que foram extintas, né? Isso aí foi realmente adiante, isso aqui é apenas para você ter um resultado. Até aqui era o crescimento da produção de cana, e aqui houve o fim do Instituto do Açúcar e Álcool do IAA, veja o crescimento que você teve na produção, e hoje o Brasil é o maior produtor de açúcar, o maior produtor de etanol, tem uma série de coisas. E olha que interessante, nesse período, de 1980 até 2020, os investimentos do governo federal na agricultura caíram de 8% para 1%. Então toma muito cuidado. Eu vejo alguém falar, o setor agricultor, a agropecuária brasileira é muito subsidiada. Esquece, você está falando de outra agricultura. A agricultura brasileira hoje é a menos subsidiada no planeta. Como a gente que se aproxima alguma coisa, só Nova Zelândia. Então pode ser que alguma das empresas aí, desse capitalismo de compadrio, possam conseguir, mas o agricultor, de uma maneira geral, não. Isso acaba não tendo. Então, o que eu queria mostrar? Essa grande revolução que aconteceu na agricultura e grandes passos que a gente deu, isso não tem nada a ver com o Estado em si. Isso que você está vendo aí, isso é fruto de agricultor, de tecnologia, de perseverança. Grande coisa do que nós hoje praticamos. Se você pegar, por exemplo, a segunda safra de milho. A segunda safra de milho é um produto genuinamente do mercado. As instituições, inclusive a Embrapa, por exemplo, se posicionou contra. Eu não estou criticando a Embrapa, não se trata disso, mas para reconhecer o poder da liberdade econômica. Então, o plantio direto também é algo desenvolvido pelos agricultores, e é isso que virou essa potência através da liberdade econômica, onde você teve a oportunidade de colocar isso. O resultado é isso que você está vendo aqui, 1990, essa grande abertura, a gente saiu aqui com 58 milhões de toneladas praticamente, olha onde a gente chegou aqui agora, em 320 milhões de toneladas. E o que é importante nisso? Toneladas de grão no total. Se você pegar aqui o total de áreas que a gente utilizava, aqui primeira, aqui segunda safra, a gente está utilizando entre 70 e 76 milhões, isso não aumentou muito. Então nós tivemos um choque de eficiência, um choque de produtividade com essa abertura econômica, como você pode ver muito bem. E o que significou isso? Olha só, para a sociedade, como é que eu tenho que traduzir? Talvez aí a gente falta essa comunicação. Olha, por exemplo, os preços da cesta básica no Brasil. Essa abertura, o que possibilitou, para quê? Para quem poder comprar 1 quilo de carne mais barato, um frango, por exemplo, em 1990, um salário mínimo comprava 40 quilos, hoje compra 160 quilos. Então, essa mudança aconteceu o quê? Favoreceu também a população. E eu queria só te contar rapidamente, não é o meu objetivo aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, não tem onde cortar, nosso negócio não tem, basta, muito difícil você cortar a despesa pública, mas se quiser, ter vontade política, ter pessoas certas em Brasília, saber contar a sua mensagem, você consegue fazer uma reforma administrativa. E talvez essa tenha sido a última grande reforma administrativa. Vou colocar um videozinho aqui rápido, só para você relembrar o que aconteceu aí há 34 anos. Em matéria de reforma administrativa, o Ministério da Agricultura recebeu nota 10 da Secretaria da Administração. O ministro Antônio Cabreira não sabia nada de serviço público antes de assumir o posto. Encarregado de enxugar uma máquina de 42 mil funcionários, o ministro mal sabia por onde começar. Resolveu então contratar os serviços de empresas particulares de consultoria. Pagou o trabalho do próprio bolso. Hoje o ministro domina o assunto. No gabinete dele, um enorme mapa do Brasil foi dividido por regiões. Em cada uma delas, o ministro mandou afixar o número de funcionários que trabalham nas várias empresas do Ministério. Além do mapa, o ministro mantém controle sobre a reforma com dados atualizados no computador. O corte geral foi de 10 mil funcionários, mas o mais importante foi o remanejamento do pessoal para a área de prestação de serviços.
Essa tabela aqui em vermelho, esse quadradinho em vermelho, significa aqueles funcionários na atividade meio, ou seja, que estavam em cargos administrativos. Esse em verde é o que estava na atividade fim, ou seja, um economista, um contador, ele estava na atividade, estava dentro de um gabinete. Um veterinário ou um agrônomo, ele estava na atividade fim, ele estava junto ao produtor. O que nós fizemos na reforma administrativa é mudar esse cenário, porque nós somos o Ministério da Agricultura, nós temos que atender ao produtor. Então, hoje, nós temos isso daqui só de funcionários dentro de um gabinete e temos isso daqui de funcionários na atividade fim, prestando assistência ao produtor. A própria sede do Ministério da Agricultura em Brasília mostra o rigor da reforma administrativa. Antes trabalhavam aqui 8.000 funcionários. Hoje ficaram só 800. Sobram salas vazias e os corredores estão atulhados de móveis sem utilidade. Depois de afastados os funcionários, sobrou a papelada. A reforma administrativa resolveu, então, atacar a burocracia dos processos. O serviço de registro de produtos, por exemplo, movimenta 35 toneladas de papel por mês para analisar 65 mil processos de fabricação, desde vinho até vacinas veterinárias. Para analisar cada processo onde o fabricante demonstra o que ele está produzindo, são necessários 500 funcionários. Agora, o fabricante só precisa pedir a licença uma única vez quando lança um novo produto. Sem precisar renovar a licença, os funcionários que hoje batem carimbos vão ser transformados em fiscais de campo. Os serviços destes técnicos veterinários e agrônomos vai ficar mais eficiente e rápido. As empresas poderão sofrer fiscalizações mais frequentes e uma boa parte da papelada vai desaparecer. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, principalmente para vocês que são jovens liberais, que a gente ouve muito isso, né? Ah, não dá para cortar, não dá para diminuir o salário, não tem como demitir. Tem. Um ministério de 42 mil funcionários, mais de 10 mil, 25% foram demitidos. Não porque a gente quis fazer, não, porque eram desnecessários, a máquina estava inchada. É aquela velha história, né? Com uma unha você tem que estar sempre cortando, porque isso vai sendo recontratado, isso vai sendo aumentado. Mas eu quis só mostrar que isso é possível quando você pode levar adiante. Agora, qual que é o nosso grande problema hoje? O que está acontecendo? Eu acho que a grande batalha nossa hoje, da liberdade de uma maneira geral, ela está acontecendo dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Olha que coisa interessante esse trabalho aqui, feito pelas mulheres do agronegócio. Eles criaram um projeto que se chama De Olho no Material Escolar. Eles analisaram o que os livros escolares esparramados por todo o Brasil estão falando a respeito do agronegócio. Então, eles analisaram 94 livros, editoras, contrataram uma empresa independente para analisar o que aquele livro, aquele texto que está sendo ensinado nesse momento numa escola, está ensinando para aquele aluno. O resultado foi o seguinte, olha que coisa interessante sobre isso. Hoje, o que está sendo ensinado nas nossas escolas, 60% das citações ao agronegócio são contrárias, são negativas. E o que é interessante sobre isso? E é triste, apenas 3,5% tem algum embasamento técnico. Não estamos falando de academia, não estamos falando de escola, devia ter algum embasamento técnico, mas é o quê? A opinião do autor. Eu acho que ele ouviu, ele leu um jornal, ele assistiu uma televisão e ele coloca isso num texto escolar. Então essa batalha está sendo perdida por quê? Porque eu estou passando à geração futura algo falso. Isso é uma fake news daquilo que eu estou contando. Eu sempre provoco esse desafio, já fiz isso aqui ao IFL, por que a gente não criar de olho na liberdade econômica? O que será que estão ensinando hoje nas nossas escolas e universidades também, a respeito da liberdade econômica, do lucro da empresa, de montar o seu negócio, de empreender? Até a palavra empreendedorismo é difícil, né? Acho que a primeira coisa na hora, até você ensinar o aluno a pronunciar a palavra empreendedorismo, é tão difícil que o cara tem que treinar um pouco. Então a gente precisa ter essa visão das coisas e se comunicar com a sociedade de uma maneira geral, aquelas ideias e essa liberdade que a gente defende. No nosso caso específico, do agronegócio, parece que nós somos o alvo principal do STF. Se a gente não tiver uma visão, uma cosmovisão correta do que está acontecendo, é incrível o que o STF está fazendo nesse que é o maior setor em termos da economia, em termos de pujança. Por exemplo, ele colocou aí que hoje a reintegração de posse tem que ser feita de maneira gradual e escalonada e com comissões para mediação. O que ele está dizendo aí? Qualquer propriedade rural que hoje for invadida, você não vai ter uma reintegração imediata. Ele está sugerindo que se crie uma comissão de intermediação e de negociação para que essa desocupação do imóvel seja feita de maneira gradual.
Ou seja, é uma coisa louca. Isso não está na lei, isso não existe, né? Então, se destrói o direito de propriedade. Então, eu acho que nós somos aí uma das maiores potências agrícolas do planeta e é a única que tem um movimento sem terra. Isso não existe nos Estados Unidos, isso não existe na Austrália, isso não existe. E fizemos uma das maiores reformas agrárias do mundo. Não sei se você viu lá, só para te dar um dado. Nós usamos hoje em torno de 70, 75 milhões de hectares para produzir tudo isso que a gente está vindo aí, que essa potência aí, hoje o Brasil tem 10 medalhas de ouro, a gente falou aí de uma Olimpíada, né? O Brasil é o maior em 10 produtos agrícolas hoje, usando 70, 75 milhões de toneladas. De reforma agrária já foram distribuídos 80 milhões de hectares. Ou seja, o que o Brasil utilizou de terras com recursos públicos na reforma agrária é maior do que toda a área usada pelo agronegócio para ser isso que ele é. Revogação do marco temporal, questão indígena. Hoje nós temos exatamente 2 leis conflitantes em vigor. Uma lei do STF e uma lei do Congresso Nacional. Qual que nós vamos obedecer? Eu não sei, mas o conflito está aí, está instalado. O critério de identidade ecológica, ele desvirtuou totalmente o nosso Código Florestal, que não é único. Agora, apenas com a função social, uma propriedade rural, isso também não está, pelo contrário, a Constituição fala que apenas propriedades improdutivas, mas ele tirou improdutivas e apenas pela questão da função social, que é um termo subjetivo, qualquer militante pode definir, essa fazenda aqui não cumpre a função social, ela vai ser desapropriada. Então imagine a insegurança que você tem com tudo isso. Então restringir a propriedade é destruir a liberdade, é isso que o STF tem feito de maneira sistemática em relação ao agronegócio. Então a gente tem que ficar atento nessa questão da luta, e é isso, esse choque de liberdade, isso que aconteceu há 34 anos, e as pessoas não têm ideia disso. Você fala agronegócio, mas hoje eu vou te dizer uma coisa para você: por trás de cada quilo de soja, cada quilo de carne, cada quilo de proteína animal ou vegetal produzida no Brasil, há muita tecnologia, talvez mais tecnologia do que esse iPhone que você está usando aí, em genética de semente, inseminação artificial, transferência de embriões, que eu vou te falar uma coisa, não é fácil você competir com uma agricultura americana, você competir com uma agricultura europeia, com uma agricultura australiana. Agora recentemente, por exemplo, não sei se você sabe, desde 1990, os Estados Unidos eram o maior exportador de algodão do planeta. Há 3 meses o Brasil bateu isso. Nós somos hoje o maior exportador de algodão. Então, nós estamos incomodando, né? Que você toma uma posição dessa, então a gente precisa ficar atento em relação a essa luta. Agora, qual que é o nosso problema? É essa ainda burocracia e essa intervenção. Eu gosto sempre de mostrar isso aqui, porque isso aqui é um negócio interessante. O Brasil é o único país no mundo onde você tem que reconhecer firma. Você vai lá, assina no cartório e reconhece firma, essa coisa toda. E às vezes até, pelo menos eu fui como brasileiro, fui surpreendido. Algum tempo atrás, sou de São José do Rio Preto, fui lá num cartório, aqui assinei, e aqui eu fui no primeiro ofício e ele reconheceu a minha firma. Aí ele deve ter lido o documento, ele virou para mim e falou assim: olha, mas você vai levar esse documento aqui lá no órgão público, não é? Eu falei: vou levar lá mesmo. Então o senhor vai ter que reconhecer também a minha firma. Eu falei: mas a sua firma? Ele falou: também a minha firma. Eu falei: não, mas não é possível. Aí eu fui checar e realmente eu precisava reconhecer também a firma dele. Significa o quê? Eu saí do primeiro ofício, eu fui aqui para o terceiro tabelião lá de Rio Preto. Então, eu assinei aqui, esse cara reconheceu a minha firma, eu fui no outro cartório para esse cara aqui reconhecer a firma desse cara que reconheceu a minha firma. Um negócio maluco. Então, quanto que isso não despende de tempo, quanto isso não gasta de energia, né? Essa burocracia, uma pena que a gente não tem mais ainda, né? O Hélio Beltrão foi meu companheiro lá atrás, de desburocratização, como a gente inventa moda, como a gente cria uma série de coisas. Olha que coisa interessante, você tem uma ideia, teve uma época que nós montamos uma usina de açúcar e álcool com uma grande empresa norte-americana, a gente tinha uma sociedade com eles. Aí entre 2010 o STF reconheceu que era inconstitucional o pagamento do Fundo Rural. E olha só, maioria unânime, 11-0. Olha, o Fundo Rural é inconstitucional. Nós tínhamos uma usina de açúcar e álcool, tínhamos milhares de fornecedores, era a usina que fazia o desconto do Fundo Rural, então a gente não deveria mais fazer o desconto do Fundo Rural. Trabalhando, todo mundo contente, produzindo, investimento estrangeiro aqui no Brasil, vou montar mais usinas. Em 2017, o que aconteceu? O STF mudou de posição, por uma maioria apertada, 6-5, com precária maioria, passou a considerar o quê? O tributo constitucional. Quando saiu essa decisão do STF, peguei um avião, tive que ir lá em Chicago, fomos fazer uma reunião, explicar. Os caras falaram: mas como vocês nunca preveram que a gente tinha que ter cobrado esse imposto? Não prevemos porque não era para. Como agora? Você não consegue explicar isso.
Uma Suprema Corte muda, quer dizer, como é que ficou? E agora? Desde 2010 que a gente não reconhece. E todos esses anos é agora. O que a gente vai fazer? 7 anos. Nós vamos ter que pagar, vamos ter que chamar os produtores para cobrar deles. Então imagine a insegurança, né, que a gente cria, a dificuldade que a gente tem e como. Então, se você me perguntar hoje ainda, infelizmente, São Paulo produz açúcar e etanol, Mato Grosso está indo muito bem produzindo soja, Minas está produzindo algodão e Brasília está produzindo o que para a gente? Dificuldades, burocracia, regulamentações, intervenções. Então essa luta, ela não é, eu tentei contar lá atrás o que aconteceu há 34 anos, mas como a gente tem que avançar, isso não pode parar, essa luta ela é constante, ela é diária, e ela é diária inclusive no momento que a gente está sofrendo uma reforma tributária. Café hoje não é mais aquilo que o meu avô, como imigrante da Espanha, veio para cá para trabalhar. Hoje você entra numa cafeteria, eu parei esses dias, tirei uma foto, aí você tem 20 diferentes aditivos nesse simples café. Então aquele cafezinho que você tomava, você tem lá vanila, menta, pitaia, blueberry, um monte de coisa você pode pedir nesse café. Então é um negócio incrível. Aí as pessoas falam, puxa, como é que pode então a Alemanha, que não tem nenhum pé de café, é o 3º maior exportador de café do mundo, café solúvel. O caso da Suíça e outros países, porque nós exportamos a matéria-prima, aí vem os críticos, que não conhecem nada do agronegócio. Como esse agronegócio só exporta o produto primário, já passou da hora de agregar valor, produtos industrializados e assim por diante. Ora, por que a gente não faz isso? Se a reforma tributária não trata disso. Aqui recentemente eu estive lá na Alemanha, olha só, 1 quilo de café na Alemanha, você paga 7% de impostos. Aqui no Brasil você paga 31,5%. E a reforma tributária não está tratando exatamente nada disso. Então eu pergunto, você vai montar uma torrefação de café num país que cobra 7% ou num país que cobra 31,5%? É óbvio onde você vai montar. Então isso é no algodão, por isso nós não temos uma indústria. A Índia, que não é o maior produtor, tem a 2ª maior indústria têxtil do planeta, porque usa muito a nossa matéria-prima. Por quê? Porque questão de tributação. Então, agregar valor, agora, isso é faca e o queijo na mão. A gente fala muito de reerguer o nosso setor industrial. Daí, nós já temos essa quantidade imensa de produtos do agronegócio que poderiam ser agroprocessados aqui no Brasil. Agora, isso não está acontecendo, pelo contrário, estão preocupados com outras coisas. O que é o triste disso aqui? Olha, entre 2019 e 2023, aquilo que eu falou que a gente sempre tem que cortar. Todos os estados, sem exceção. Olha o Maranhão, ele tinha tinham 22 em 2019, está vendo ali? 22 secretarias estaduais, pulou para 41. Olha, todos, sem nenhum diminuiu. Ou seja, cada vez mais a gente tem o quê? Aumentado a máquina pública. Então nem questão de cortar recursos, para de crescer. Nós não podemos mais crescer, tem que parar isso. E se você me perguntar hoje, qual que é o principal problema do Brasil? A resposta para mim é muito simples, eu não tenho, é isso aqui, ó. Isso aqui eu mandei fazer um gráfico, a gente fez um estudo dos últimos 20 anos, de 2003 a 2024, ó. Isso daqui é o crescimento médio do PIB, é o que eu e você nós estamos crescendo. Isso aqui, ó, é o crescimento médio dos gastos públicos. Ou seja, nós somos uma besta voraz de crescimento da máquina pública. Não tem como, nenhum país vai para frente onde o crescimento do setor público é mais do que o dobro do setor privado. Não há, essa conta não fecha, já há muito tempo. E se não cortar isso, nós não vamos resolver. Então essa luta ela tem que ficar atento nessas coisas. E para finalizar, quero trazer um assunto muito interessante. Às vezes a pessoa pensa, o que eu posso ajudar? Será que tem algumas coisas? Até porque a gente tem alguns trabalhos missionários, humanitários, por exemplo, entre os indígenas. Eu não sei se você sabe, os indígenas, eles são os maiores latifundiários do Brasil. Hoje eles têm 14% do território nacional. Ou seja, eles devem ter em torno de 118 milhões de hectares. Lembra que eu falei que a gente usa lá 75 milhões para ser essa... Eles têm quase o dobro do que a gente tem usando hoje na agricultura. Agora, o que é o triste? É que eles, os indígenas, eles são proibidos de exercer qualquer atividade produtiva nas suas terras. É um negócio incrível. Daqui não é o caso de se julgar se isso foi certo ou não. Aí a Serra Raposa do Sol, onde elas foram desapropriadas. Aí, por exemplo, era uma máquina de arroz completamente abandonada. Isso aqui é a reserva Serra Raposa do Sol, lá em Roraima. E aqui eram as terras mais produtivas de arroz de toda a região norte do Brasil. Então, tudo bem.
foram desapropriadas e foram transformadas em áreas indígenas, mas se elas eram áreas produtoras de arroz, por que não permitir aos indígenas que continuassem a produzir também o arroz? Eles foram proibidos de produzir. E por que eu estou falando isso? Olha que coisa interessante. Se você pegar lá dessas áreas que você tinha lá, pegando o rio Cotingo, você chegaria mais ou menos lá a 100 mil hectares. Se você fazer uma conta de padaria, que qualquer agricultor sabe como fazer, você teria essa produção aqui de arroz. Se você pegar o consumo do brasileiro, nós conseguiríamos alimentar quase 13 milhões de brasileiros por ano apenas com arroz produzido naquelas áreas. Só que como a gente faz 2 safras por ano, significa o quê? Que eu poderia alimentar 25 milhões de brasileiros com arroz, na média de consumo hoje, apenas utilizando as áreas da Serra e Raposa do Sol. Só que eu e os indígenas, como brasileiros, como eu, eles são proibidos. Então, se você quer uma frente de trabalho, se você quer uma injustiça que acontece tremendamente pela falta da liberdade econômica nesse país, em relação aos indígenas. Esse é um dos trabalhos que a gente faz. Isso aqui é uma reunião, por exemplo, olha, todos aqui, com exceção desse aqui de chapéu, todos esses aqui são líderes macuxis, que são os índios que habitam hoje na Serra e na Raposa do Sol, e a gente está fazendo o quê? Olha, nós vamos contra o Ministério Público, está dando uma maior confusão, como a gente fez com os parecis lá no Mato Grosso, isso há 10 anos, hoje eles plantam. Para vocês terem uma ideia, quando começou o processo dos parecis para plantarem soja, eles levaram uma multa de 120 milhões de reais, apenas por estarem plantando. Ninguém está falando em derrubar mata, não se trata disso. São áreas que já eram produtivas, que todos têm o direito ao trabalho. É o que está na Convenção dos Direitos Humanos, menos os indígenas brasileiros, porque eles têm e não podem utilizar isso. Então, se você tem uma maneira que eu posso ajudá-los, é o quê? Permitir-los que eles possam ser produtivos, que eles possam usufruir desse patrimônio. É o caso, por exemplo, qual que é o gargalo hoje do agronegócio brasileiro? É o potássio, os nossos fertilizantes. Cloreto de potássio, hoje a gente importa mais ou menos 90%. Então, hoje a gente importa da Rússia, importamos do Canadá e assim por diante. Então, foi tão interessante, isso eu conto muito para eles. A nossa maior reserva de potássio hoje, ela está a 8 quilômetros de uma reserva indígena. A 8 quilômetros, não está dentro de uma reserva indígena. Foi licenciado esse processo há 10 anos para que pudesse explorar aquele potássio. O Ministério Público entrou contra, apenas por estar próximo, dizendo que aquela mina ia interferir na vida daqueles indígenas, e essa licença foi cassada. Ou seja, nós não podemos explorar uma reserva de fertilizante, que é um item de segurança nacional. Se você me perguntar o que pode parar o agronegócio brasileiro, é a falta do fertilizante, porque nós não somos autossuficientes. Não podemos fazer a 8 quilômetros. E eu tinha ouvido uma história, eu não acreditei, eu fui lá no Canadá, não é o objetivo aqui, eu vou terminar com isso. Lá no Canadá, os indígenas, que são chamados de First Nations, eles exploram o potássio dentro das suas reservas indígenas. Então nós chegamos num ponto que aqui no Brasil, o Ministério Público diz, olha, próximo de uma reserva indígena, você não pode explorar. Agora, no Canadá, eles exploram dentro de uma reserva indígena, e com a guerra da Ucrânia, eles passaram a ser o nosso maior fornecedor de potássio. Então, esse é o retrato do Brasil e a batalha que a gente tem que ter ainda, e eu espero que vocês possam ter aí, ser estimulados, porque é possível, difícil, dificílimo, mas é possível, e o Brasil merece isso. Muito obrigado.